Opa, Ricardo, boa noite, tudo em ordem? E aí, boa noite, Romulo. Tudo bem? Como vai? Bom, tudo em ordem. Vamos lá, vamos ver quais são as novidades aí que você tem para contar pra gente aí. Ó, se acontecer de Principalmente, minha internet, ah, se acontecer de minha internet cair, eu volto, tá bom? Porque minha internet às vezes está oscilando aqui, mas tudo bem. tranquilo, Bom, vamos lá. Quais são as dúvidas que vocês têm? O que vocês gostariam de saber? Que eu tenho muita informação, muita coisa. muita coisa, né? Bom, só falando, é, então deixa eu falar um pouquinho, uma introdução do Caminho das Ararunas para vocês. Tá, Então, o Caminho das Ararunas é uma trilha de longa distância, né? Ela é a primeira trilha do Nordeste cadastrada na rede brasileira de trilhas, que são trilhas que as pessoas podem fazer a pé caminhando, ou trekking, ou elas podem fazer de bicicleta, a cavalo, ou correndo, ou elas podem fazer de caiaque, dependendo do lugar que você estiver no Brasil, ou de barco, que são trilhas navegáveis, vamos dizer assim, né? sim. Nós não temos aqui em Araruna nenhum trecho que é navegável, por enquanto, né? Mas em alguns lugares do Brasil a gente já tem trilhas navegáveis. E aqui no Nordeste está surgindo uma lá no Rio São Francisco. Eles estão fazendo um trecho lá de 7 quilômetros de barco, né? De caiaque de barcos pequenos, que vai poder ser feito. A trilha ela é autorizada, ela é reconhecida, além do Rede Brasileira de Trilhas. Depois vocês podem entrar aí na casa de vocês, que tiver internet, computador, redetrilhas.org.br e procurar lá Caminho das Ararunas. Existe mais de cento e poucas trilhas no Brasil. Só que dessas cento e poucas, só 7 é reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério do Turismo e pela rede de trilhas, porque a gente já vem trabalhando nessa trilha há 7 anos, você tem uma ideia, 7 anos. São Caramba, 140 quilômetros de trilha a pé e em torno de 160 quilômetros de trilha para bicicleta, de bike, que você pode fazer, tá? aham, Então a trilha, ela foi pensada, ela era 6 trechos, nós agora aumentamos para 8 trechos, ou seja, 8 lugares de parada obrigatório. Geralmente as pessoas a pé, elas fazem esse trecho em 8 dias, elas andam uma média de 15, 16, o mínimo 13, no máximo 18, mas a média é 13,5, né? Então elas param geralmente em um lugar estratégico, a trilha ela está no aplicativo Wikiloc sim, e ela está também num aplicativo chamado E-Trilhas, que é desenvolvido pela Rede de Trilhas com a UNB de Brasília. A certo. diferença, a diferença é que no Wikiloc a trilha vai estar lá com as bandeirinhas, com a altimetria da trilha toda para você, né? E o E-Trilhas, ele tem algo a mais. O que que ele tem a mais? Ele tem informações específicas sobre os moradores e os empreendimentos que você vai encontrar. Por exemplo, as borracharias, vocês que fazem bicicleta, eu sei que vocês andam bem equipados aí, mais ou menos preparados, mas digamos Acontece que dê algum imprevisto. problema, algo mais imprevisto, algo mais sério, então lá vocês vão também poder encontrar onde tem as borracharias mais próximas, vamos dizer, do trecho, Uhum, né? Onde é que tem os lugares de alimentação mais próximos, os lugares de camping, os lugares para fazer uma alimentação, onde é que tem lugar com estrutura de banheiro, com chuveiro, né, área de socorro, mais próximo. No caso pronto. do Etrilha, a gente está alimentando ele ainda, porque ele é muito novo, e no congresso que nós tivemos em Goiânia agora, houve muita reclamação porque o aplicativo estava muito técnico. E a nossa ideia é que seja algo muito acessível para todos os públicos. Tanto que tem experiência em trabalhar com Wikiloc, com Strava ou com E-Trilhas, mas qualquer Uhum, pessoa que esteja iniciando, seja algo bem acessível para as pessoas. Então, a trilha, a gente lançou um passaporte. Esse passaporte, na realidade, o objetivo dele é desafiar as pessoas a fazer a trilha toda, desafiar a trilha toda. Imagine que vocês de bicicleta consigam fazer em 2 dias ou 3, não sei, né? Não precisa fazer
8 dias consecutivos, pode fazer, quem for a pé, né? 8 dias consecutivos, ele pode fazer em 8 meses, uma vez por mês fazer um trecho. Ele pode a 45 dias fazer um trecho. De bicicleta, não sei se vocês podem fazer em 2 dias, em 3, não sei. Porque o trecho ele tem muita subida, tem muita descida, É, tem trechos de justamente, estradão. Ricardo, é uma das Sim. nossas dúvidas, é a questão do apoio, assim, onde é que se a gente for fazer, exemplo, em 3 dias, onde é que a gente Uhum, pode, se a gente vai dormir em pousada, se dorme num sítio, se é uhum, acampando, né? E se nesse uhum. sítio que a gente vai acampar tem café da manhã, o que é que eles Sim. oferecem? A nossa dúvida, acho que a maior, né, Anselmo, seria essa, assim. Se precisar Uhum, agendar antes com a pessoa, ou chega lá, ele já sabe que a gente é um tipo um peregrino e ele já vai dar uhum. abrigo para a gente. Como é que funciona? Olha, é Tem tudo planejado e pensado. Veja só. Se você vai fazer, digamos, você vai fazer em 2 dias, são 160, né? Você vai fazer aí 80 quilômetros por dia, né? Um exemplo, né? Então, você vai chegar e dizer assim, olha, Ricardo, a gente decidiu fazer a trilha em 2 dias. Pronto. Vamos andar 80 quilômetros. Aí eu vou dizer, olha, tal lugar, você tem a opção de acampar, porque tem lugar, tem área de campo que as pessoas já têm barraca. Lá, você vai chegar lá, a barraca já vai estar Legal. montada para você, Uhum. certo? Mas aí você tem que informar quantas pessoas são, tá? Lá já tem banheiro com chuveiro, geralmente, e tem lugar que é a casa do morador. Então, assim, a capacidade de carga, né? Então, eu vou dizer a vocês, olha, o lugar ideal para vocês, que estão em 6, que estão em 10, que estão em 12, não sei, é esse lugar aqui, mais próximo para vocês. Tem a opção de pousada também, Uhum. certo? Porque, deixa eu explicar. Então, no caso do trilheiro, do caminhante, e vai servir algumas coisas para vocês também, quando a pessoa termina de fazer um trecho, né, o que acontece? Ela tem 3 opções. Quando ela termina o trecho, já foi planejado pela gente. Ela termina na casa de um morador, de um empreendimento, que já está, vamos dizer assim, orientado pela gente para receber as pessoas que vão fazer a trilha. Terminou, a pessoa chegou lá, ela vai acomodar você, vai oferecer um banho, vai oferecer um almoço, um jantar, dependendo da hora que você chegar, Uhum. né? E aí a gente vai perguntar a você, quando você dizer, olha, eu vou tal dia, mas você vai querer acampar, você vai querer dormir na casa do morador, ou você vai querer ficar numa pousada mais próxima. Aí a gente vai te dar as alternativas. Ah, Vocês legal. vão escolher vocês vão escolher de acordo com a condição financeira de vocês, Aí, entendeu? tanto no morador como na pousada, ele também tem tudo lá no refeição, a casa do Tem, morador. eles oferecem já a refeição. Olha, geralmente o pessoal que começa a fazer a trilha a pé, elas começam a fazer 5h30, 6 horas. Quando termina é 1h30 da tarde. Hum, Então, um trecho, estou falando de um trecho. Para sei. vocês de bicicleta, claro, vocês vão fazer esses trechos bem. A gente aproveitar mais tempo, não precisa daí. Deu uma Tanta travadinha. rapidez, Opa, né? caiu a internet dele. Vocês vão parar apenas nesses 4 trechos, só para pegar o carimbo lá, que é um selo, e o passaporte que você pega no início da trilha. E por que o passaporte? O passaporte não é só porque ele é um livro, um cadernozinho fino, informativo, leve, e ele tem uma ficha médica tua que tu vai preencher, é obrigatório você preencher no início. Você vai colocar teu tipo sanguíneo, se tu é alérgico a alguma medicação, um telefone de emergência de alguém da tua família, porque tem um grupo de condutores e de guias nossos que qualquer coisa que aconteça, a gente vai atrás de você. A gente aciona um outro, porque a gente conhece a trilha como a palma da nossa mão, né? Então, Legal. e outra, ela é uma lembrança para você, né? É uma recordação que você fez aquele trajeto, você fez aquela, vamos dizer assim, você fez aquele desafio, né? Fez aquele desafio. E Com lá tá em certeza. português e tá em inglês, e tem um QR Code das prefeituras que tem informações de pousadas, informações de restaurantes, de bares, de serviços, de taxista, de mototaxista. Tem muita informação lá dentro. É assim, com o QR Code você abre. Legal. Aí, Ricardo, esse passaporte, ele é comprado no início da trilha, é isso? Tem um valor, Não, a ele gente não. ganha, como é que Ele funciona? é, ele é, ele é dado. Ele é oferecido porque, como ele foi feito com dinheiro público, ele não pode ser vendido.
Certo. Agora, claro, quando você chegou aqui em Araruna, que é o lugar do início da trilha, a gente direciona você para um lugar que você vai retirar lá, onde ele vai pegar seus dados, né, ele vai te dar o passaporte, você vai preencher, e qualquer dúvida ainda que você tiver, porventura, lá na hora do passaporte, as pessoas vão tirar. Assim como um certificado. Quando você terminar, você já recebe o certificado de conclusão. 5 e o 6, eu acho. Oi. Voltou. Desculpa, Opa, voltei, minha internet caiu. tranquilo. Caiu aqui, tá minha internet. Desculpa, a pergunta que vocês fizeram, ficou alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Não, você falou que o passaporte ele é dado e o certificado também é dado no final, não é isso? Quando você chegar com Exatamente. o passaporte todo carimbado, você vai se Isso. apresentar no mesmo local lá em Araruna e eles vão dar o certificado. Isso mesmo, exatamente. Então a trilha ela começa e termina em Araruna. A ideia é essa, o circuito completo. É o seguinte, ela começa no Centro Histórico em Araruna, na Capela de Santo Antônio. É uma construção de 1830, né? E aí ela começa na área urbana, vai para a área rural, claro. E ela termina na divisa de Araruna com Cuité, tá? Termina na divisa de Araruna com Cuité, a poucos quilômetros, acho 2 quilômetros, 3 de Cuité, alguma coisa assim. E aí vocês têm, nesse caso, combinar um resgate para trazer vocês para a cidade. Aí aqui em Araruna tem um pessoal que tem um grupo de bike aqui que tem mais de 100 e poucas pessoas que participam desse grupo. Posso fazer a ponte de vocês com ele, de repente, não sei, se vocês quiserem. Vocês podem conversar com eles, para eles pegar, porque ele tem aqueles carros que trazem a bicicleta para a cidade, né? Sei. É que eu esqueci o nome agora. Né? Isso aí vocês podem combinar com eles, tá certo? Pronto. E, como eu falei, vocês, nesse caso, não precisa fazer com guia, vocês baixam o aplicativo, que a gente vai disponibilizar. A gente vai... Porque tanto do Caminho das Ararunas, ele no Wiquiló, como ele no Strava, a gente vai liberar ele agora para todas as pessoas. Na última semana de fevereiro, a gente vai liberar ele. Porque é o que eu mandei para o Rômulo é a trilha... Porque, assim, a trilha de bicicleta e a cavalo, boa parte dela é a mesma das pessoas que fazem a pé. Mas tem alguns pontos que ela é diferente, tá? Sim. É diferente. Eu vou dar um exemplo. Quando você chega no Parque Terra da Boca, as pessoas que são trilheiras e caminham, elas podem atravessar o parque por dentro do parque. Mas vocês de bicicleta não podem passar por dentro porque a SUDEMA ela não autoriza. Pelo menos por enquanto, né? Não entendo, porque nos outros parques nacionais, em outros lugares, a gente conseguiu essa autorização. E quando a gente foi pedalar lá, né, Anselmo, a gente saiu do parque e pegou já descendo ali por um negócio que tem Nossa Senhora de Fátima, não é isso? E por ali por pronto, trás, né? pronto, você vai passar por subindo aquilo ali já. Pronto, ele vai passar ao lado. Isso mesmo, ele vai passar ao lado. Vai passar no mesmo trecho aí. Ali a gente chama de trecho... Ali é o trecho 6 já, tá? Do Caminho das Ararunas. Tá? É o final, por trás da Pedra da Boca, termina o trecho 6, aí tem uma área de camp, que eles recebem bastante pessoas lá. Aí começa o trecho 7, e depois você segue para o trecho 8, né? Aí, assim, além do lançamento do passaporte aqui, a gente vai lançar também o primeiro simpósio paraibano de trilha de longa distância, e a gente vai lançar também, que a gente quer fazer 10 de julho, os 2 anos da trilha, a gente vai fazer um lançamento de uma exposição fotográfica, os olhares do turista e do visitante do Caminho das Ararunas. Vai ser uma exposição fotográfica que, segundo a visão, qual é a visão que as pessoas tiveram, que elas têm, da trilha, né? Então, assim, depois a gente vai fazer um concurso, depois uma exposição. Essa exposição ela vai ser itinerante. As 20 melhores fotos a gente vai fazer itinerante nos 4 municípios. A nossa ideia depois é levar para João Pessoa, fazer exposição em João Pessoa. E a melhor foto, né, que foi escolhida entre essas 20, a gente vai levar para o Congresso Brasileiro de Rede de Trilhas, que vai ser em Niterói agora, no mês de setembro. Eu vou estar lá representando a Paraíba. E vai levar porque eu estou com o objetivo de trazer em 2025 o Congresso Brasileiro de Trilhas.
Porque dentro do Congresso Brasileiro de Trilha, esses eventos, não é só trilheiro, é o pessoal da bike, é o pessoal do rapel, o pessoal da escalada, é o pessoal do caiaque, porque assim, todos essas pessoas, elas utilizam a trilha para fazer sua atividade. Entendeu? Quando a gente faz trilha, muita gente remete só o cara que faz trek, não é. Todo mundo que usa a trilha para fazer o seu esporte, meu amigo, ele é trilheiro também, entendeu? Não importa o que você usa. Agora, a única coisa que a gente não pode, porque o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, eles não aceitam na trilha, nosso caso das trilhas, não reconhece, são os veículos motorizados. Os veículos motorizados... Até porque destrói, né? O ruído, o barulho, né, essas coisas, né? Mexe muito no terreno. Exatamente, sabe? Aí, quando eu fui falar com alguns fazendeiros, proprietários, aí eles perguntaram logo, olha, tem moto, tem jipe... Moto é ruim demais. Aí eles, sabe? Aí pronto. Mas aí pronto, aí, como eu disse, tá bem... Aí a gente está sinalizando, a sinalização principal é uma tinta que a gente usa, que é uma tinta amarela e preta, é uma padrão essa tinta. Né? Qualquer lugar de longa distância no Brasil que você for fazer, cada chaleira de trilha, as trilhas, ela é com a tinta preta e amarela. Porque assim, você pode começar a trilha aqui na cidade, em Araruna, mas você também pode começar lá na divisa de Cuité com Araruna. Não tem problema, e terminar aqui. A trilha, ela tem duas setas, a seta preta e amarela. Se você sair aqui, que é perto da minha casa, desse sentido a Cuité, o fundo da seta é preto e a bota é amarela, certo? E se você estiver voltando, o fundo é amarelo e a bota é preta, o inverso. Nem reparei isso. Legal. Aí você vai encontrar a zebrada no caminho, somente em estacas, em árvores, em rocha. Você vai encontrar a zebrada, que é o caminho correto você está. Você vai encontrar o X, né, que é o caminho correto, você não entrar nem para a direita nem para a esquerda. E você vai encontrar uma seta branca quando você estiver entrando em lugares urbanizados. É uma forma de chamar a tua atenção que provavelmente vai ter um fluxo de pessoas maior, de carros parados ou trafegando em comunidades. Porque a trilha ela passa muito dentro de comunidades rurais, muitas áreas de assentamento. Porque a gente já... isso. Passa muito em estradão, plantação de... Não sei se lá tem cana, porque aqui a gente anda muito em plantação de cana, estradão, lá também tem isso, não? Trilha mesmo. Trilha mesmo, aqui né? Aqui é uma mistura de estradão, estrada de fazenda, com trilhas de trek, que é aquela trilha que só passa vocês na sua bicicleta. É o single track, né? Isso, vai encontrar muito essa trilha também aqui. Uma hora, a estradão, que é estrada de fazenda, e você vai encontrar aquela que só passa você de bicicleta e o cara caminhando, tá? Legal. Agora, claro, tem trechos que você vai pegar 2 km de asfalto, 1 km de asfalto, né, 1,5 km. Não tem como. Não tem como você fazer de longa distância, não tem. Vai ter que pegar uma hora, né? Mas, e, assim, as comunidades rurais aqui, porque a gente em Araruna, nessa região, a gente tem 18 áreas de assentamento. Mas a gente colocou... Por que a gente colocou por dentro dessas áreas? Porque é uma forma de apoio. Tem borracharia, tem o pessoal que vende água, vende sorvete, que serve como... Tem um lugar que tem internet, você pode usar para... o turismo e o comércio, né? Nessa região. É porque, Rômulo, os pilares da trilha é a sustentabilidade, né? Que é a preservação, porque quando você está trafegando, você, de certa forma, está vendo, está fiscalizando, você está inibindo algumas práticas ilegais, como a caça de animais raros, né? Inclusive no trecho 1, se vocês tiverem sorte, depende da sorte, é o único lugar que você talvez encontre as araras azuis, né? Caramba. Que é raro, as araras. Muito que raro, tem, que é muito raro. É só nesse trecho que você encontra, os outros você não vai conseguir encontrar, tá? Então, assim, aí o outro pilar é a preservação, né? Tem o pilar que a gente chama de
desenvolvimento econômico, né, das comunidades, né, e o lazer e a saúde, e a recreação, né, lazer, saúde e recreação, que é isso que vocês procuram, né, as trilhas para isso. Então, uma está conectada com a outra. Ricardo, deixa eu te perguntar, a gente provavelmente, quando for fazer, a gente vai querer fazer a trilha completa, como o Romulo falou, a gente ou vai fazer ela em 2 dias ou 3 dias. Certamente é isso. Mas aí eu te pergunto, pela tua experiência já na trilha, eu fazendo em 2 dias ou 3 dias, tem lugar legal para a gente conseguir dormir? Você já falou que tem vários locais. Mas, por exemplo, se eu fizer em 3 dias, são 3 trechos, né? 3 trechos e no último dia mais 2 trechos, por exemplo. Então, tem lugar legal que eu possa dormir com essa divisão, por exemplo, para me alimentar, porque assim, geralmente a gente come bem só quando faz, pela experiência da gente, que a gente já fez alguns pedais mais longos, né? A gente só vai se alimentar bem, um almoço, uma comida maior no final do pedal, né? Dificilmente a gente almoça e continua pedalando. Pode ocorrer também, mas geralmente quando é 80 quilômetros, né? Ou se for em 3 dias, né? Dá em torno aí de 50, 60 quilômetros, a gente só vai comer no final. Se alimentar bem, né? Claro que no começo a gente vai lanchar, comer uma tapioca, sei lá, um salgado, alguma coisa assim. Mas comer no final. Aí, pela tua experiência, eu dividindo esse percurso em 2 dias ou 3 dias, eu consigo ter lá pousada, por exemplo? Tem, né? Tem sim. Vai depender, assim, do tamanho do grupo. Porque, Anselmo, veja só, é por isso que nós falamos o seguinte, tudo tem que ser planejado. Sim. A partir do momento que você pegar a trilha, né? O Rômulo está aí com a trilha que é a pé, mas é bem parecida com a de bike. A diferença é que a de bike vai dar aí 160, 170, por aí. Então, o que acontece? Tudo tem que ser pré-planejado. Vocês planejou? Não, Ricardo, a gente decidiu fazer em 3 dias. Beleza. Olha, aí, quilômetro 60, por exemplo. Primeiro dia, o quilômetro 60. Aí eu vou te dizer o que tem ao redor. Vou passar para Rômulo aí o WhatsApp dos empreendedores. E geralmente é isso mesmo, Anselmo. O pessoal que faz a pé também, eles não param para almoçar, eles chamam de almoço-janta. Eles, quando chegam nos cantos, vão tomar um banho depois que vão almoçar. Aí, quando vão almoçar, é 2h30, 3 horas da tarde, né? Aí até eu digo ao pessoal, olha, combine aí o que vocês querem comer, uma comida leve, o que você quer de proteína, o que vocês querem de carboidrato, o que vocês querem aí. Então, assim, isso vocês vão combinar entre vocês e o empreendedor, eu só passo o WhatsApp. Sim. Eles já estão sabendo do que se trata. Então, o que vocês vão combinar aí, valores, o cardápio, até porque que você vai pedalar, andar, você não pode estar comendo qualquer coisa também. Isso. Assim, nosso grupo ele é pequeno, geralmente assim, vai 3, 4 pessoas, por conta da logística que a gente faz, né? Esses pedais assim, mais longos, ou que a gente chama de desbravar, né? Outros locais, a gente faz com 3, 4 pessoas, geralmente, e aí acaba outras pessoas copiando e vendo os vídeos. Inclusive, a gente já fez um trecho aqui, não sei se o Romulo falou, saindo de João Pessoa, indo para a Ilha de Itamaracá. Ainda não. Então, assim, pronto, a gente fez esse percurso, fizemos o vídeo e divulgamos, e assim, muita gente, agora a gente está vendo vários grupos aqui de João Pessoa fazendo exatamente o mesmo trecho que a gente ninguém fez. falava antes, aí depois que a gente fez... Ninguém falava nesse trecho. 4, 5 meses. Nunca tinha ouvido falar nesse trecho de João Pessoa a Itamaracá. A gente olhou no mapa, se planejou, fez, e o pessoal começou a fazer. Mas assim, a gente desbravou isso daí, entendeu? Mas assim, geralmente o grupo é pequeno, como eu te falei, inicialmente, mas outras pessoas, depois da divulgação, começam a nos procurar, a pedir, e aí começa a fluir, né, o caminho novo. Então, a gente aconteceu isso com esse trecho e com outros percursos também, né? A Rota do Agreste também, né, Sam? O pessoal perguntou bastante. A Rota do Agreste também. É lá em Pernambuco. A gente tem uma ideia parecida com o caminho das Ararunas, mas só que tá meio abandonada, né? Tem umas coisas meio depredadas lá no caminho, mas é muito bonito também. Muito bonito mesmo. Aí, sim, pode terminar. Não, pode dizer. Não, só que assim, perguntas aqui, mas vocês vão parar no caminho, assim, tem cachoeiras também, dá para tomar banho, tem uns cânions muito bonitos, né? Tem umas capelas históricas bem antigas, né?
tem umas formações rochosas, talvez alguns de vocês conheçam, eu acho que Rômulo disse que já andou aqui para Araruna, né? Mas vocês vão andar em museus, tem uns museus antigos aqui, tanto urbano como rural, que você pode ter acesso, que estão os móveis lá do mesmo jeito, né? Então, assim, eu não sei, né? Tem gente que tem essa pegada. Eu gosto de pedalar, mas gosto de parar para conhecer os lugares. Com certeza. Tem gente que gosta só de pedalar. Tem gente que pedala que não olha nem pro lado, mas não é o nosso caso, não. Você quer treinar para competir, né? Não sei se essa é a motivação, né, de vocês. Não. E, assim, tem isso aí, né? Tem uns que querem conhecer um apiário, outros querem conhecer uma plantação de coco, quer conhecer um lago, uma cachoeira, um cânion, né? Tem uns cânion aqui muito bonitos, depois eu vou mandar as fotos aí para Anselmo, para Rômulo. Pelo que está se desenhando aí, viu, Anselmo? 3 dias aí para a gente fazer isso. Muita coisa bacana. Ô, Ricardo. Eu pedalando para filmar isso tudo aí. Júlio, quer perguntar? Desculpa, Júlio, não vi. Eu ia perguntar aquela parte do carimbo. Como é que é feito? É em estabelecimento? Tem algum público para carimbar? Você recebe... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Ó, tô com ele aqui, ó. Capa dele, tá? Ele traz os esportes. Tem até um cara de paraglide, porque você passa ao lado de 2 rampas de asa delta de paraglide. Você passa. Né? Legal. Aí é o seguinte. Quando você abrir ele, vai ter a ficha médica. Esse aqui que eu tô é um antigo, não é o atualizado. Vai ter a ficha médica. Mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Quando você chegar lá na casa do... Pronto. A igreja de Santo Antônio aqui, ó. Essa capela é o ponto inicial. Você sai daqui e tem dizendo, ó. Igreja de Santo Antônio, a comunidade Umburana. Aí eu vou dizer, olha, Anselmo, olha, Rômulo, Júlio, vocês vão chegar, o trecho 1 termina a 18,5 km lá na Umburana. Você vai procurar o morador tal, já vou dar o WhatsApp dele. Mas, pronto, ele já vai saber que vocês vão, porque eu vou avisar. Quando você chegou lá na casa dele ou no comércio dele, ele vai colocar a data, ou você mesmo pode colocar a data que você fez o trecho 1. E ele vai colocar um selo. E ele vai colocar um selozinho. Um selo como prova que você teve lá, tá? E aí tem umas anotações que é só se você quiser fazer alguma observação, né? Para me falar depois. Olha, encontramos uma árvore caída no caminho, tivemos que sair da bicicleta e passar por cima. Encontramos uma porteira fechada, né? Você vai anotar, porque quando chegar no final você vai me dizer, para mim tentar resolver esse problema, para os outros que vêm depois não ter, tá? Legal. Se bem que o aplicativo e-trilha, você pode fazer isso, porque no aplicativo e-trilha, lá, Ricardo, você vai lá, eu não tenho como estar na trilha 24 horas, nem todos os dias, nem meu grupo, nos voluntários, mas se você passou lá de bicicleta, você viu que lá tem uma árvore caída, tem um chão de abelha, você vai lá no aplicativo, que ele é offline, não precisa de internet, você bota uma mensagem lá para mim, o que foi que você viu no trecho tal. Quando você chegar no ponto que tem a internet, eu vou receber automaticamente. E aí vou poder já mandar uma equipe no mesmo dia, no outro dia, para tentar resolver aquele problema, ou algum morador local da região, entendeu? Legal. É uma contribuição que você dá para a trilha, tá bom? Então, assim, todos os trechos que você parar, trecho 2, tem o nome do morador, aí tem lá, Umburana, a tal lugar. Aí quando você chegar lá, o morador já vai saber, vai ter um ponto de referência, ele vai botar o selo para você e a data que você teve lá. E assim vai. No seu caso de vocês, são 8 paradas. Tá certo? Todo mundo que for fazer, seja a cavalo, seja correndo. A trilha Caminho das Ararunas, quando você estiver fazendo ela, só tem um detalhe que eu não falei para vocês e quase ninguém ainda, que eu esqueci. Você não vai estar fazendo só o Caminho das Ararunas, a trilha de longa distância, registrada na Rede Brasil de Trilha. Você vai estar fazendo um trecho da trilha chamada Iapoque ao Chuí, que é a maior trilha da América do Sul. Porque essa trilha está em construção. A meta dela é que ela seja concluída, é a gente fazer ela em 20 anos. Por exemplo, a parte do Rio Grande do Sul todinha já está pronta. A parte de Santa Catarina está pronta. Aí a parte de São Paulo, uma parte está pronta. Aí, ou seja, é uma costura de trilha, tá entendendo? Que ela começa lá no Rio Grande do Sul e ela vai terminar lá no Amapá. Mas
A gente está estimando que isso aí dure mais uns 14 anos, que a gente já vem há 6 anos fazendo. No caso da Paraíba, a gente já está mais ou menos adiantado, mais ou menos, porque a gente já está entrando no Rio Grande do Norte, aqui por Araruna, do Rio Grande do Norte segue para o Ceará. Mas o Pernambuco ainda não começou. Agora a Alagoas já começou, a Bahia já começou. E a minha ideia é puxar aqui de Araruna, indo pelo Brejo, para ir em direção a Itabaiana. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu anotei. Assim, a gente já fez pedais aí, Ricardo, em Araruna. Já conhece mais ou menos, pelo menos uma parte do terreno, mas a gente não conhece uma época do ano que você recomendaria para a gente fazer, ou uma época do ano que você não recomendaria para a gente fazer esse pedal ou essa trilha. Rapaz, assim, eu estava falando sobre isso ontem aqui. Inclusive, eu estou montando umas placas grandes agora, já começando a montar umas placas bem grandes, para colocar em pontos, a cada 13 quilômetros da trilha vai ter, que é a altimetria da trilha, vai ter a questão da insolação, porque a gente está numa região de semiárido. Eu evito fazer trilha aqui janeiro e fevereiro, porque para mim é o período mais quente e seco, e a umidade, né? Eu gosto muito de fazer trilha, assim, eu gosto muito de maio, junho, julho, eu gosto muito. Porque tá tudo verde, não chove forte mais, chuvas são fraquinhas, são rápidas. E né? as cachoeiras, talvez sejam água mas, Anselmo, a partir de março a setembro, eu acho um bom período. De março a setembro é o período que eu mais gosto de fazer trilha aqui, sabe? Por vários motivos. Questão climática, até porque quando eu vou fazer trilha hoje, a primeira coisa que eu olho é a previsão do tempo, né? Sim. E aqui, quando chove forte, é mais final da tarde. E aí, se chove, você já vai ter terminado a trilha, final da tarde, né? Então, março a setembro é o meu período. Aí a gente está exatamente preparando esse material para colocar a cada quilômetro, porque a gente não só tem gente daqui. Porque eu, antes de fazer a trilha aqui, eu esqueci de falar para vocês. Eu fui para Goiás para conhecer a Caminho de Cora, e lá é muita gente de bike. Rapaz, é uma coisa absurda. Você vê mais gente pedalando do que fazendo trilha. Assim, gente esse Caminho de Cora, ele é recente, né, Ricardo? Ou não? Ele tem 1 ano antes da gente só. Só que lá eles têm um apoio muito grande. Só que, Anselmo, lá eles têm um grande apoio do governo do estado. Forte, muito forte. Porque como eles não têm mar, então o turismo lá é muito interiorano, né? Aqui não, a gente está muito preso ao turismo do litoral ainda, infelizmente. Sim, tem um discurso, né, de interiorizar o turismo, e tem esse discurso, mas a prática ainda está longe. E aí, pronto, aí de lá do Caminho de Cora, eu fui conhecer a Transcarioca do Rio de Janeiro, que também é a primeira trilha do Brasil, que eu até ganhei um livro deles, que é esse aqui, ó, tem tudo, ó, aqui, ó. Transcarioca, tem o mesmo... Legal. Aí tem a sinalização, ó, a sinalização aí. É o Cristo, é? É o Cristo Redentor. É Cristo, né? Aí tem aí fui conhecer em São Paulo a Transmantiqueira, que a Transmantiqueira era a maior trilha do Brasil, ela tem 1.100 quilômetros de trilha. Ela começa ali em São Paulo, ao lado do aeroporto de Guarulhos, aí ela vai para Minas, entre Minas, e depois ela vai para o Rio de Janeiro. E os caras não terminaram ainda, você tem ideia. Caramba. Então só uma parte dessa, né? É 1.100. E ela... O Caminho da Fé está dentro da Transmantiqueira? Não. Muito bem. O Caminho da Fé é assim, muito bem. O Caminho da Fé, ela é a trilha de longa distância, que na realidade ela é uma caminhada, né? Aí ela tem, você tem uma ideia, muitos ramais, porque muitos municípios foram entrando, muitos, mas faz parte da Rede Brasileira de Trilha. E é a trilha de longa distância mais madura hoje. Mas essas que você falou hoje, elas fazem parte do Apoque ao Chuí, que é a mesma trilha do Caminho das Ararunas, ou seja, ela faz parte de uma trilha nacional. A partir do momento que você fala o Caminho das Ararunas, você é como se você já estivesse fazendo um trecho, você já está fazendo um trecho nacional do Apoque ao Chuí, você vai estar fazendo 2 trilhas ao mesmo tempo. Entendeu? Uma nacional e uma regional. Legal, muito bom. Não sei se eu respondi as tuas perguntas, Anselmo. Desculpa aí se eu esqueci de responder. Não, é isso mesmo. Respondeu, sim. Respondeu. Eu também, vocês podem, além
do que eu te mandei, Anselmo, tu pode entrar lá na rede de trilhas e baixar o PDF da trilha, que tem as informações, e tem mais informações lá sobre a trilha nossa. Você procurar Caminho das Ararunas, tem uns pontinhos lá, tem PDF e tem outros dados. Você clica e tu vai baixar um monte de informação sobre a trilha. Por conta só, né? A gente vai aperrear ainda mais, mas à medida que for que é isso. Precisando de qualquer coisa aí, pode mandar uma mensagem para mim que eu estou à disposição. Sigam a gente aí, Caminhos das Ararunas. Manda o pessoal aí seguir a gente. E ainda viu? tem a galera de trilha, né? Aqui tem muita gente, né? Júlio Como, Júlio? Júlio tem um pessoal que faz trilha. Eu faço trilha com o pessoal aqui, aí já pega essa turma também. No dia Pronto, da meditação, Júlio. eu vou para o lado da trilha, o pessoal que corre o caminho, já de boa também. Pronto, um pouco de trilha, de caminhada, de bike, de cavalo, de correr, chama try run, eu acho, né? Algum nomezinho assim, né? De montão. Pode chamar esse público também, se quiser, viu? Tá certo? Fica aí, vocês ficam à vontade. Valeu. Beleza, tchau. Obrigado, Ricardo. Valeu. Boa noite. Valeu.